Olá a todos. A legislação penal brasileira é bastante abrangente, sendo que possui mais de 2.000 tipos de crimes diferentes. Só o Código Penal brasileiro possui mais de 360 artigos, sendo que a maioria deles trata de crimes autônomos. Dessa forma, muitas condutas que são crimes passam batido pela gente. E o vídeo de hoje é exatamente trazer algumas dessas condutas. Então, traremos 6 condutas que são crimes e você não sabia. Em sexto lugar, vender produto erótico. Por incrível que pareça, o Código Penal, em seu artigo 234, determina ser crime, com penas entre 6 meses e 2 anos de prisão, a importação, a exportação, a criação, a venda ou a mesma a exposição à venda de qualquer tipo de produto erótico, seja uma revista pornográfica, seja um produto por um sex shop, seja um desenho, seja um escrito, de qualquer forma é considerado crime. Isso talvez pareça estranho para muitos de nós, só que a gente tem que pensar que a legislação penal, o Código Penal de 1940, e a sociedade daquela época é bastante diferente da atual. Então faz com que o pudor daquela época seja bastante diferente do pudor de hoje. Hoje é bastante comum esses tipos de produtos, mas naquela época era considerado imoral, por isso era criminalizado. Atualmente, apesar de ainda existir no Código Penal esse crime, ele não é mais aplicado. Por quê? Porque a sociedade aceita a conduta. A sociedade não só tolera, como aceita. A menos que seja vendido para menor de 18 anos, o Estatuto da Criança e do Adolescente proíbe, aos maiores de idade não tem problema, a sociedade aceita. Então, a adequação social, o princípio da adequação social, revogou esse crime, então ele não é mais aplicado. Porém, ele existe dentro do nosso Código Penal. Em quinto lugar, o intermédio de relação sexual entre duas outras pessoas. O artigo 227 do Código Penal determina ser crime de lenocínio, com penas de 1 a 3 anos, aquela pessoa intermedia a relação sexual entre duas outras pessoas. Ou seja, é uma terceira pessoa que junta outras duas pessoas para essas duas pessoas terem relação sexual. Ele não participa e ele não faz absolutamente nada, ele apenas intermedia. O Código Penal pune essa conduta. Ao contrário da conduta anterior, do artigo 234, que não está mais sendo aplicado, aqui ainda continua sendo aplicado. Então, o agente que junta, por exemplo, dois amigos adultos, para essas duas pessoas terem relação sexual entre si, ainda que os dois, como eu disse, forem adultos, é considerado crime para o direito brasileiro e o agente pode ser punido com penas de 1 a 3 anos de prisão. Em quarto lugar, tentar desmembrar o país. Se uma pessoa ou um grupo de pessoas tentar desmembrar uma região, um estado ou mesmo um município da República Federativa do Brasil para criar outro país independente do Brasil, ele comete crime da Lei de Segurança Nacional, artigo 11, com penas que valem entre 4 e 12 anos de prisão. Isso se dá porque o próprio artigo 1º da Constituição Brasileira determina que a República Federativa do Brasil é indissolúvel, ou seja, ela não pode ser dissolvida, ela não pode ter parte do seu território dissolvida em outros estados independentes. Da mesma forma, a Lei de Segurança Nacional determina ser crime o incitamento de qualquer crime da Lei de Segurança Nacional, com penas que valem entre 1 e 4 anos de prisão. Então, alguém pode ser punido criminalmente não por tentar desmembrar o país, mas única e simplesmente por incitar essa prática, por incitar que parte do território nacional deve ser destituído para construir um país independente. Em terceiro lugar, clonagem humana. Para quem tem seus 20 e poucos anos e viveu o começo dos anos 2000, certamente se lembra do caso da ovelha Dolly, uma ovelha que foi clonada de uma outra ovelha. Ou se lembra da novela O Clone, em que o personagem do Murilo Benício foi clonado e levado para outra família. Então, no começo dos anos 2000, se discutiu muito até onde o ser humano poderia chegar, porque primeiro a gente conseguiu clonar
uma ovelha de forma efetiva, ela realmente viveu. E em segundo, veio essa novela criando a ideia da clonagem humana. Só que em 2005 veio a Lei 11.105, que acabou, jogou uma pá de terra nessa discussão ao criminalizar a clonagem humana. Segundo o artigo 26 dessa lei, realizar a clonagem humana é crime com penas que valem entre 2 e 5 anos de prisão. Em segundo lugar, temos o crime de maltratar plantas. Segundo a Lei 9.605 de 98, a Lei de Crimes Ambientais, em seu artigo 49, é crime punido com penas que valem 3 meses e 1 ano de prisão a conduta de destruir, lesar ou maltratar plantas de ornamentação pública ou de propriedade privada alheia. Então, aquela velha conduta que a pessoa tem de pisar na grama, de pisar em cima de uma muda e tem um jardim público, ou da mãe que retira a mudinha da casa do vizinho, é considerado crime pela Lei de Crimes Ambientais. E o mais bizarro disso tudo é que o parágrafo único do artigo 49 dessa lei determina ser crime, com penas de 1 a 6 meses de prisão, a modalidade culposa. Ou seja, se alguém, sem querer maltratar uma planta de ornamentação pública ou privada, por exemplo, pisando sem querer, ou num acidente de carro bater em uma árvore, ele vai ser punido criminalmente. E para fechar, a pena do crime culposo é igual do crime de ameaça, do artigo 147 do Código Penal. O crime de ameaça também tem penas de 1 a 6 meses de prisão. Em primeiro lugar, a divulgação de apelo público para doação de sangue ou para arrecadação de fundos para transplante de órgãos feito por particular. A Lei 9.434 de 1997, em seu artigo 11, determina que é proibido que uma pessoa particular faça um anúncio ou uma propaganda pública para arrecadação de fundos para transplante de órgãos ou para que doe sangue, seja para uma pessoa determinada ou não. Assim, se uma pessoa utiliza suas redes sociais, por exemplo, para que peça uma doação de sangue para um parente próximo, ou que peça para que as pessoas participem de uma vaquinha, para que uma pessoa determinada possa fazer um transplante de órgãos, isso é proibido pela Lei 9.434. E o artigo 20 vai mais adiante. Ele determina ser crime esse apelo público. A pena é de multa de 100 a 200 dias multa. Ao contrário dos anteriores, não é uma pena privativa de liberdade, não é uma pena de prisão, mas sim uma pena de multa. Só que 100 dias multas dá mais ou menos, no mínimo, uns 3 salários mínimos, considerando que cada dia multa seja pelo menos 1/30 do salário mínimo. Então dá um pouco mais de 3 salários mínimos. Atualmente, daria mais de R$3.000. Imaginemos que uma pessoa que faça um apelo público para a arrecadação de fundos, para que uma pessoa realize um transplante de órgão, pague uma multa de R$3.000, isso certamente será bastante prejudicial para essa pessoa. Só que a Lei 9.434 determina essa penalidade e essa norma segue vigente até hoje. Bom, pessoal, no vídeo de hoje trouxemos algumas curiosidades do mundo do direito, especialmente do direito penal. Como vocês viram, trouxemos 6 condutas que são crimes e muitas pessoas não sabiam, mas que estão na nossa legislação penal. Bom, espero que vocês tenham gostado do vídeo. Se estiver assistindo no YouTube, dê like, compartilhe esse vídeo com seus amigos e se inscreva no nosso canal.